Sejam todos bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Bruxa Natália. Tem um ditado que diz: você aprende com os erros. E isso é verdade. E foi justamente isso que teve que acontecer comigo para perceber as más intenções que aos poucos foram me destruindo, para me tornar o que sou agora. Sou um inválido, o que faz com que todos tenham um pouco de pena. Eu nem tenho direito de você, que está ouvindo essa história, sentir pena de mim, mesmo que eu ainda tenha um pouco de compaixão por mim mesmo, porque na época eu não tinha por quem eu prejudiquei. Eu não me importava com nada, eu só me importava com a minha própria satisfação. E por isso, desde muito jovem, tive aquela sensação de querer experimentar coisas novas, pois os meus hormônios estavam à flor da pele. Quando eu tinha 12 anos, gostava demais de uma prima. Às vezes demonstrava esse carinho por ela, mas ela obviamente nunca prestou atenção em mim, e muito menos acreditei que ela iria retribuir. Eu a amava demais e demorei para me resignar a não poder ter nada com ela. E também esqueci que éramos quase do mesmo sangue, já que o pai dela e o meu eram irmãos. Quando eu estava no ensino médio, aquele desejo por Cláudia, minha prima, não saía da minha cabeça. Então procurei consolo com outra garota que era minha colega de classe. Me apaixonei por ela quando era criança e acabei tendo minha primeira experiência íntima com ela. Sendo uma criança precoce, dormi pela primeira vez com uma mulher. E como éramos os dois da mesma idade, não conseguia me sentir satisfeito. Quis então encontrar uma forma de acalmar meus desejos ardentes por Cláudia. Foi assim que nessa idade me juntei àquela menina e a levei para morar comigo como minha esposa, dando rédea solta à minha vida íntima. As coisas não saíram como eu esperava, pois eu era apenas uma criança e, sem saber nada da vida, não entendia de responsabilidades e muito menos sabia trabalhar para ganhar dinheiro. A situação saiu do controle e terminei o relacionamento com aquela garota. Felizmente, não houve gravidez e sempre agradeci a sorte por isso. Papai, por sua vez, sempre me apoiou. Não posso dizer o mesmo da minha mãe. Ela não se importava o que eu fazia da minha vida. Desde criança, ela nunca esteve ao meu lado. Ela era uma mãe ausente e sempre preferiu minhas irmãs, que foram do seu primeiro marido. A partir desses momentos, procurei nas mulheres o que não poderia ter com Cláudia. Ela era muito bonita, mas ficou claro para mim que nunca conseguiria tê-la como mulher. Fora o fato que ela era muito mais velha que eu. O tempo continuou seu curso. Acabei morando com várias meninas, mas não tive estabilidade com nenhuma delas. Apesar de tê-las como companheiras, sempre acabei buscando aventuras em outros lugares. E acredite, não senti nenhum remorso quando traía elas. Meus amigos diziam, melhor ficar solteiro. Outros aplaudiam meus grandes feitos. E às vezes eu estava até com 3 ao mesmo tempo. Mulheres bonitas me deixavam louco, claro, com corpos bonitos, porque eu era atraente para elas. Com o passar do tempo, consegui arranjar bons empregos, por isso tinha um capital estável, tinha dinheiro para gastar no que mais quisesse. E embora já tivesse estabelecido uma relação com a Daniela, tendo 2 filhos, isso não me impediu de continuar a ter minhas aventuras, embora ela tenha descoberto. Minha esposa me conheceu desde o início como um mulherengo. Ela aceitou meu jeito de ser. Eu só tinha que dar alguns confortos a ela e agradá-la na cama. Minha esposa enlouqueceu quando eu fiz amor com ela. Eu a agradei tanto, fazendo com que todo o seu corpo a tornasse incapaz de viver sem mim. Então ela aceitou, ou melhor, fez vista grossa para todas as minhas aventuras. Até certo ponto ela aceitou que eu fosse feliz assim. Os anos se passaram e fui envelhecendo, porém o vício em mulher nunca acabou. Pelo contrário, foi aumentando. Consegui enganar muitas delas, só para levá-las para a cama.
com falsas promessas e bombardeio de palavras de amor. Talvez me considerasse um ser egoísta, ou talvez eu fosse um narcisista. Só elas poderiam saber exatamente. Meus anos foram passando. Então me olhei no espelho e meus cabelos estavam ficando cada vez mais brancos. Eu não era mais o jovem atraente como antes. E foi aí que toda essa história arrepiante começou. Por motivos que não entendo, aos 60 anos começou a despertar em mim o desejo de estar com meninas. Eu gostava daquelas virgens que tinham entre 16 e 18 anos. Não entendia por que era louco por meninas que ainda pareciam crianças, mas com um corpo perfeito de mulher. Foi assim que consegui sair com várias garotas. No começo, conversei com elas, dando presentes caros, como algumas roupas ou joias de ouro. Aí eu conseguia sair com elas, depois as levava para a cama. Talvez o dinheiro e os presentes as deslumbrassem, mas gostei muito de ser o primeiro homem na vida delas, porque eram em sua maioria virgens. Pude sentir isso quando as tornei minhas. Assim vivi muito feliz. Às vezes ficava entediado, depois de semanas ou meses, e procurava novos prazeres para experimentar. Também às vezes percebia que elas eram interesseiras, então mandava para o inferno, porque não queria saber que elas só estavam comigo pelo meu dinheiro. Porém, um dia aconteceu algo que mudaria minha vida para sempre. Por isso, hoje me pego escrevendo esta história para compartilhar com todos vocês, sem esperar que sintam pena de mim, porque no fundo, sei que mereço tudo isso. Mas o que aconteceu comigo mudaria minha vida para sempre. Depois de meus últimos relacionamentos fracassados devido à diferença de idade, continuei cortejando meninas pelas quais me sentia atraído. Sempre notei seus corpos, que eram lindos e, acima de tudo, solteiras. Eu não gostava de mexer com mães solteiras. Para falar a verdade, eu as via meio velhas. Porém, nunca pensei o que aconteceria comigo quando eu a conhecesse. Sou natural da cidade do México. Morei muito perto do metrô São Lázaro. Gostava de conversar com os funcionários de algumas lojas como a Bodega, Eletra e outras. As funcionárias me chamavam a atenção pela aparência jovem. E por já me conhecerem naquele bairro, conversar com as meninas me fazia sentir, acima de tudo, como se estivesse em família. Eu comprava pão em uma pequena padaria do bairro. Naquele momento, vi que tinha uma funcionária nova que eu não conhecia. Foi ela quem me cobrou pelas conchas recheadas que eu havia comprado para mim de manhã. Ao ver uma jovem tão linda, me aproximei dela perguntando seu nome e ela respondeu sutilmente. Meu nome é Viviana, disse ela com uma voz sedutora. Nunca tinha visto essa mesma atitude em nenhuma garota. Ela tinha olhos negros muito grandes, pele escura e um olhar muito sedutor. Daquele momento em diante, não vou negar, meu amiguinho acordou. Fiquei de lado olhando ela e saí da padaria. Mas eu queria muito ficar mais tempo, precisava saber mais sobre aquela garota. Como tinha alguns conhecidos nessa mesma padaria, comecei a entrar mais vezes sem procurar nada. Aí a menina perguntou se eu precisava de alguma coisa e com aquele pretexto de querer atender, foi assim que a conversa começou a acontecer. Perguntei se fazia tempo que trabalhava lá. Ela sorriu e respondeu gentilmente, porém, seu sorriso conseguiu me deixar um pouco nervoso pela maneira como ela me olhou. Era como se o brilho de seus olhos grudasse diretamente nos meus, me fazendo tremer da cabeça aos pés. Foi assim que todos os dias eu ia naquela padaria com o objetivo de conversar com a Viviana. Ela sempre tentava trazer algum assunto para a nossa conversa, mas às vezes o responsável pelo negócio chamava a atenção dela. Não tome o tempo dela, não mais, ele me disse com raiva. Porém, não conseguia parar de olhar para a jovem, pois desde o primeiro momento que a vi, soube que queria tê-la na minha cama só para mim. Os dias passaram sem que eu percebesse. Ela sempre me esperou com um sorriso.
e até me deu um dos pães que eu tanto gostava. Eu voltava à tarde, quando ela terminava o dia de trabalho. Nesses horários íamos comer, passear pela cidade e depois acabamos na cama de um hotel. À noite, quando chegava em casa, olhava para minha esposa que estava dormindo ou assistindo seus romances na TV. Ela não dizia nada, apenas fazia cara de desprezo como tantas vezes. Na verdade, acho que ela já havia parado de me amar. Estou chegando, eu disse que ia dormir, mas ela nunca me respondeu. Apenas olhou para mim e continuou fazendo suas coisas. Sempre soube que minha esposa só estava comigo por dinheiro. E até entendi que ela também teve casos com vários homens, mas também eu não tinha o direito de exigir nada dela. Afinal, ela poderia ser feliz desde que eu estivesse fazendo o que eu gostava. Mulheres jovens. Depois de estar com Viviana, sempre aconteciam coisas estranhas comigo à noite. Quando me deitava, sentia um peso estranho por todo o corpo, que me fazia não conseguir mover um dedo. Atribuí essa experiência à paralisia do sono, porque, para ser sincero, não acreditava nessas coisas sobre fantasmas e coisas assim. Nada nunca me assustava. Aquele peso no meu corpo causava uma espécie de constrangimento dentro de mim. Aí, meu amiguinho acordava e as lembranças da Viviana apareciam do nada. Eu a via em meus pensamentos nua, com um olhar sedutor, se aproximando dos pés da minha cama. Porém, um cheiro tomou conta do meu nariz. Era como uma mistura de alho com outra coisa que eu não conseguia diferenciar muito bem. Aí eu olhei no pescoço da Viviana, um colar que parecia pedras, conchas ou não sei o que era mesmo, mas cheirava demais. Ela se aproximava de onde eu estava deitado, sentada ao meu lado com olhos grandes e brilhantes, semelhantes aos de um gato, castanhos e amarelados. "Eu quero estar com você de novo", ela me falou com uma expressão macabra, o que na verdade me causou um pouco de medo, mas eu sabia que era só um sonho e com todas as minhas forças consegui acordar. Quando abri os olhos, aquele cheiro horrível estava na atmosfera do meu quarto. Então minha esposa entrou furiosa dizendo: "Aquele cheiro horrível de novo!" Colocou aromatizante e em poucos segundos tudo voltou ao normal. A situação acontecia quase todos os dias. Às vezes comecei a sentir certa insegurança ao estar com a Viviana, principalmente porque percebi que ela queria fazer sexo bem selvagem o tempo todo. Ela ficava chateada se não íamos para o hotel. E a verdade é que eu não era mais o mesmo de antes. Acho que naquele momento percebi a idade que eu tinha em comparação à dela, que era muito jovem. O dinheiro foi acabando aos poucos. Eu tinha parado de trabalhar por alguns problemas de saúde. Era funcionário da cervejaria Corona e lá eles pagavam muito bem. Guardei uma certa quantia no banco. A partir daí, cobri muitas despesas como a escola dos meus filhos e nunca faltou nada. Os presentes para a menina eram muito caros. Ela gostava de roupas de grife, perfumes caros e eu até fazia alguns depósitos de dinheiro. Quando nos víamos, eu lhe dava tudo. Então ela se comportava com muito carinho comigo e me agradava com tudo o que eu queria. Um objeto estranho pendurado em seu pescoço parecia um pequeno saco de trapos amarrado firmemente com linha vermelha. Perguntei a ela o que era aquilo que ela nunca tirava, mas ela apenas disse: "Um amuleto de boa sorte." Com o passar do tempo, fiquei mais viciado na presença dela. Ia procurá-la todos os dias para levá-la para casa, mas ela não me deixava ir até onde ela morava. Segundo ela, não queria que a mãe dela soubesse sobre nós. Sempre entendi seus motivos, sem questioná-la. Porém, um dia aconteceu algo que me deixou muito pensativo. Depois de ir jantar, levei Viviana até a esquina da casa dela. Aí, quando me despedi para voltar, uma senhora idosa olhou por uma porta com uma expressão estranha no rosto. "Você não deve se meter com a bruxa", ela me disse.
Depois, ela não vai largar do seu pé. Eu sei o que eu estou dizendo. O que você está tentando me dizer? Não entendo. Falei para ela, mas ela bateu a porta bem na minha cara. A partir desses momentos, fiquei pensando nas palavras daquela senhora. Por um momento, pensei que talvez ela tivesse razão. Alguma coisa estava errada com Viviana, mas a obsessão que sentia por ela era muito mais forte. Então isso não me importou no momento. Continuei minha aventura com ela. A rotina era a mesma de todos os dias, até que, uma vez, ela me disse inesperadamente: "Quero que você faça amor comigo na minha casa." Depois de muito tempo, ela finalmente me mostrou onde realmente morava. E isso me deu muita segurança para o nosso relacionamento. À tarde, quando fui buscá-la na padaria, vi que alguns funcionários que eu conhecia começaram a cochichar entre si. Pude sentir que estavam falando de mim. Ao ver a expressão em seus rostos, foi como uma zombaria, ou talvez eles sentissem pena de mim. No momento, não vi Viviana em lugar nenhum. Então perguntei ao gerente, que respondeu com um sorriso de escárnio: "Está lá fora do outro lado." Fui procurá-la porque já era um pouco tarde. De repente ouvi risadas. E ao me aproximar, ela estava com um menino alto, moreno e um tanto bonito. "Viviana?" eu disse a ela em voz alta. Ela me olhou surpresa. Pude ver em seus olhos que ela não esperava minha chegada. Então respondeu pegando o braço do jovem: "Ele é meu primo, sobrinho da minha mãe. Ele não mora aqui, acabou de chegar." Ao ouvir as palavras de Vivi, não disse nada, apenas cumprimentei o menino, mas algo estava errado, pois consegui claramente ver uma expressão estranha no rosto de ambos. O menino se despediu e, justamente quando já estava um pouco longe, se virou para nós, dizendo: "Adeus, vovozinho." Obviamente, me senti incomodado com suas palavras, mas no fundo eu sabia que o menino tinha razão. Eu parecia mais o avô da Viviana, e embora ela estivesse sempre comigo, não queria que nosso relacionamento acabasse um dia, devido à grande diferença de idade. Minha obsessão por ela foi aumentando. Agora eu não só sonhava com ela, mas também a ouvia o tempo todo. Eu ouvia a voz dela quando andava pelas ruas, quando estava com minha esposa. Ela notava, mas não dizia nada. Já sabia dos meus romances clandestinos. Porém, um dia percebi que meu dinheiro estava acabando. Me sentia muito mal fisicamente. Não conseguia dormir à noite e a energia do meu corpo estava desaparecendo misteriosamente. Eu saí para a rua, mesmo sem querer caminhar. Quando cheguei na padaria, Viviana se aproximou e aquele cheiro de alho estava presente nela. Dessa vez, bem mais forte. Perguntei por que o cheiro era tão ruim quando havia tantos perfumes para escolher, mas ela argumentou que fazia isso para se proteger. "Eles querem me machucar." "Eles?" disse, insistentemente. "Quem quer te machucar?" eu perguntei, puxando-a pela cintura para poder abraçá-la. "As pessoas que têm inveja de mim." Ela se virou para mim sorrindo enquanto seus olhos brilhavam com um brilho estranho e intenso. Depois de alguns minutos, fomos direto para a casa dela. Quando chegamos na esquina, onde sempre nos despedíamos, lá estava aquela velhinha, a mesma que bateu a porta na minha cara. Quando ela olhou para nós, ela deu uma risadinha e eu claramente a ouvi dizer: "Você vai jogar esse fora também." Virei para a mulher e a observei se afastar de nós para entrar em sua antiga casa. Viviana ignorou completamente o que aconteceu. Ela me disse: "Anda logo." E andamos quase mais um quarteirão. Havia ali casas grandes e parecia-me que estavam abandonadas. Eram de azulejo, já pareciam um pouco velhas, e até a tinta das paredes estavam caindo, em quase a maior parte delas. Nas cercas de cada propriedade havia muitas trepadeiras, daquelas que dão uma bela vista por suas folhas verdes. "É aqui," ela disse parando seu passo. Aos meus olhos, era uma casa de 2 andares, com portas e janelas de madeira. Quando vi a fachada, senti um certo arrepio.
Era a primeira vez que algo assim me acontecia. Um tipo de medo que não conseguia explicar para mim mesmo, porque não havia motivo para temer nada. Viviana abriu a porta com uma chave. Nela pendiam bolinhas vermelhas, pareciam com bolinhas bordadas com linha. Quando entrei, vieram-me aromas estranhos. A princípio pensei que fosse copal ou ervas, como as que se vendem como remédio nas feiras livres. Porém, mais tarde, aquele odor fizeram meu estômago embrulhar. O que você tem? Você empalideceu, disse Viviana. Onde fica o banheiro? Eu perguntei, desesperadamente. As reviravoltas no meu estômago me deixaram muito tonto. Acho que minha pressão arterial estava baixa. Talvez já esteja afetando minha rotina de vida. Eu disse a mim mesmo no banheiro. Quando eu voltei para Viviana, ouvi ela gritar: estou aqui na cozinha. Depois disso, ela saiu com algumas bebidas. Parecia suco de laranja. Tem sede? Ela perguntou, me dando um copo. E quando experimentei, tinha um gosto meio amargo. A casa parecia muito solitária. Onde está sua mãe? Perguntei a ela. Porém, ela disse que estava ausente porque estava visitando um parente próximo. Vem, ela disse, subindo algumas escadas, onde ficava seu quarto. O interior da casa estava decorado de uma forma estranha. Havia animais empalhados nos móveis, como corujas e até um falcão. Realmente parecia uma atmosfera um tanto sombria, como algo de filme de terror. Quando entramos no quarto dela, estava todo vermelho. As cortinas, as colchas, as toalhas de mesa, até o guarda-roupa, pareciam pintados da mesma cor. Senti-me como se estivesse nos aposentos de Satanás. E para minha surpresa, não estava errado. Vem aqui, apontando para a cama. Debaixo dela, tirou uma caixa de madeira. Aproximei-me, invadido pela minha curiosidade. Viviana tirou um frasco tipo spray e começou a borrifar pelo quarto. Era um aroma de ervas diferentes. O que você está fazendo? Eu parei sua mão. Só quero que nosso momento seja inesquecível. Ela continuou borrifando aquela substância. Minutos depois, ela entrou no banheiro. Fiquei sentado na cama, mas algo me incomodou desde o momento que entrei no quarto. Olhei para o meu rosto desgastado pelos anos. Já era velho demais para Viviana, e embora ainda fosse capaz de agradá-la, sabia que mais cedo ou mais tarde ela se cansaria de mim. Quando ela voltou, estava com uma camisola muito sensual e excitante. Vê-la daquele jeito me causou muitos sentimentos e, sem pensar, fui até ela para tomá-la nos braços. Acabamos na cama. Lá mostrei a ela que ainda poderia ser um homem para ela. Enquanto tínhamos intimidade, comecei a ouvir um som estranho. Esse me interrompeu, porque o som parecia com uma daquelas melodias que tem nas caixas musicais, aquelas a corda. Pude associar porque minha mãe tinha uma dessas. Porém, aquele som fez minha pele arrepiar, mas não de prazer. Foi mais de medo, pois senti que algo estava prestes a me atacar. Viviana estava tentando chamar minha atenção. Ela estava mais intensa do que nunca, e depois de algumas horas fazendo amor selvagem, ela saiu do quarto para ir pegar algumas bebidas. Naquele momento, o som da caixa de música ficou mais intenso. Não aguentei mais a curiosidade e saí só de cueca. Esse som vinha de um quarto que era muito distante. Caminhei em direção a ele e, sem pensar, abri um pequeno espaço na porta, lentamente, sem fazer barulho. Havia uma mulher ajoelhada no chão com um véu na cabeça, de costas. Tinha acesas 2 velas e sobre uma mesa havia uma caixinha aberta com uma dançarina. Foi daí que veio o som que ouvi. Fechei a porta sem querer fazer algum barulho. Nesse momento, a mulher virou a cabeça, revelando um rosto acabado. Ela não tinha expressão, mas com os olhos muito brilhantes, parecido com os de Viviana. Senti um terror profundo e, sem perceber, Viviana estava logo atrás de mim. O que você está fazendo aqui? Ela disse com um tom muito irritado. Quem é essa mulher? Perguntei, muito nervoso. Não é ninguém em particular, respondeu ela, pegando minha mão para voltar ao quarto.
Quando me virei, o som daquela caixinha musical continuou tocando na minha cabeça. Por um momento, senti que através daquelas notas podia ouvir uma voz dizendo: "Você está preso." Assim como quando o vento sopra misteriosamente e através daquela corrente de ar costumamos ouvir ou interpretar algumas palavras. Bem, a mesma coisa aconteceu comigo com aquela melodia. Viviana fez questão de entrar no quarto. Trouxe consigo um prato de sanduíches de presunto e 2 copos de sucos de laranja. "Você deve estar faminto," ela disse. "Você quer um?" Ela começou a beber o suco e a comer sentada na cama. Vestia apenas uma camisa longa que cobria metade das nádegas. Para falar a verdade, não consegui me concentrar em comer, porque só via suas lindas pernas. Minutos depois, ela me disse: "Você deveria ir agora." Naquele momento, me vesti para ir para casa. Mas antes de sair de seu quarto, aquela voz melodiosa chegou novamente aos meus ouvidos. "O que é isso?" Eu insisto. Ela ficou brava e acabou me expulsando da casa dela. Ela disse: "É melhor você ir embora." Saí sem dizer nada. Nunca tinha visto ela realmente brava. Porém, assim que estava saindo da casa dela, olhei para cima e em uma das janelas olhei para aquela mulher com um véu preto na cabeça. Era uma mulher de 60 anos. Ela olhou para mim e fez uma estranha careta no rosto que causou uma sensação de medo em mim. A partir desse momento, comecei a me sentir muito cansado. Tinha dificuldade para andar porque sentia que meus pés estavam dobrados. Foi uma sensação de cansaço extremo e quando cheguei em casa, a única coisa que queria era dormir. Minha esposa não se importava com quem eu saía. Vendo meu rosto, perguntou: "Você está bem?" Eu sabia que ela não se importava comigo, mas dessa vez fiquei surpreso por ela ter me perguntado. Eu respondi: "Obrigado, estou bem. Vou para o quarto descansar." Enquanto estava deitado, comecei a ouvir ruídos no teto, como arranhões. Meus olhos se fecharam lentamente e quando finalmente adormeci, aquela sensação de corpo pesado apareceu novamente em meu subconsciente. Não conseguia respirar. Senti um aperto no peito que me fez abrir os olhos de repente. E quando olhei para o teto, havia algo em cima do meu corpo que eu não gosto de lembrar. Ela parecia uma velha. Sua pele estava completamente enrugada e pálida, como uma folha de papel. Seus cabelos brancos flutuavam no ar e uma fileira de dentes amarelados poderia ser visto em sua boca. Depois disso, eu pude ouvir a respiração da mulher, de onde emanava um cheiro estranho e fétido. "Quem é?" eu perguntei com minha voz gaguejando. "Eu sou sua obsessão e pecado," ela me disse, desaparecendo no espaço. Quando amanheceu, quis contar a Viviana o que aconteceu. Então fui procurá-la, mas ela não estava no trabalho. O gerente me disse que ela havia pedido demissão misteriosamente e ele não sabia como encontrá-la. Nunca mais tive notícias dela. Embora tenha tentado localizá-la, nunca mais a encontrei. Porém, a partir desse momento, minha vida mudou para sempre, pois todas as noites vejo aquela mulher no meu quarto. Já confessei ao padre, que me ofereceu sua ajuda e compreensão. Também pedi perdão à minha esposa e tentei me redimir de todos os meus pecados, mas nada mudou. Até que um dia conheci aquele jovem que se dizia primo dela e me contou que Viviana se dedicava à santeria junto com a avó, a velha da casa dela. Ambos fizeram trabalhos de bruxaria comigo, porque, segundo ele, eu havia machucado a querida avó deles há muitos anos. Naquele momento, me lembrei de Natália, aquela menina da minha juventude, que eu seduzi só para dormir com ela, depois de ter me separado da minha primeira esposa na minha juventude. Entendi que estava pagando por todos os meus erros, pois ninguém poderia me ajudar a me livrar daquela presença. Já estava muito cansado das visitas dela à noite, pois depois de vê-la, sentia que ela estava roubando um pouco da minha energia. Hoje estou em cadeira de rodas. No momento, minhas pernas não respondem mais.
mas ela ainda me visita à noite. Sinto que chegará um momento em que a verei pela última vez, pois vocês não sabem como peço a Deus que me leve com ele para finalmente acabar com esse pesadelo infernal, só por desejar uma jovem que acabou por ser uma bruxa. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.